No Saber Direito desta semana, o professor Thales Pinheiro Lins Júnior traz o curso sobre contratos de locação imobiliária. Durante as 5 aulas, ele apresenta as regras e os conceitos relacionados ao tema. Aborda também os direitos e deveres do locador e do locatário, as modalidades de locação imobiliária e as ações judiciais previstas na legislação brasileira. Acompanhe a aula 2. Olá, bem-vindo à segunda aula do Saber Direito sobre direito imobiliário, especificamente sobre o direito de locações imobiliárias. Hoje nós vamos tratar sobre as obrigações inerentes ao contrato de locação, tanto para locadores como para locatários. Na aula anterior, a gente viu as noções básicas da lei e vimos as obrigações principais, que é a cessão do imóvel e o pagamento do aluguel. Hoje nós vamos ver as demais obrigações que a lei prevê para ambas as partes e também para os terceiros que eventualmente podem intervir nesse contrato, como, por exemplo, os fiadores garantidores. Vamos seguir e vamos observar essas obrigações exatamente como a lei nos fornece. Nós vamos seguir pela sequência que a lei nos estabelece, que é exatamente os chamados deveres do locador, que, recapitulando mais uma vez, o direito principal é ceder o imóvel em condições de uso para o locatário. Mas nós temos aqui no artigo 22 uma série de outras disposições. Eu vou dar uma olhada na tela aqui para a gente fazer uma leitura e depois fazer um comentário. São diversos pontos, e eu vou segmentar aqui os primeiros que dizem respeito ao próprio imóvel. Então, um primeiro dever é entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. Ou seja, ele tem que ter condições de habitabilidade. É preciso que haja condições para que o locador entre e usufrua do imóvel, sem necessidade de eventuais reformas ou necessidades nesse ponto. 2. Garantir durante o tempo de locação o uso pacífico do imóvel locado. Este é um ponto muito importante. A partir do momento que você cede a posse para o locatário, você abre mão das suas características de proprietário. Então, você não pode fazer nenhum tipo de intervenção dentro do contrato, a não ser que haja uma exceção, por exemplo, no caso de um risco de desabamento, alguma coisa nesse sentido. Mas a posse, uma vez passada ao locatário, com ele permanece e o proprietário ou o usufrutuário, o locador, ele se afasta do imóvel, inclusive ensejando a possibilidade do locatário exercer judicialmente a defesa da sua posse. Ou seja, aquele caso muito corriqueiro de que o proprietário, eu sou o proprietário, então eu posso entrar no imóvel a hora que eu quiser? Não, não pode. A posse está transferida para o locatário. Então, a ele cabe a administração do imóvel, a entrada e saída e a permanência. Não é pelo fato de ser proprietário que ele pode entrar imediatamente. Mas eu posso entrar para vistoriar? Pode. Inclusive, alguns contratos prevêem essa cláusula de vistoria habituais, corriqueiras ao longo do contrato, mas essas vistorias elas têm que ser combinadas. Ou seja, você transferiu, por exemplo, num caso residencial, você transfere a posse para aquela pessoa para fins de moradia. Então, você não tem um acesso a esse imóvel indiscriminado. Você precisa da autorização do locatário para poder fazer qualquer tipo de intervenção, entrada, ou uma simples vistoria, por exemplo, mas porque ali é a residência, e a residência é inviolável. Então, nós não podemos, uma vez que a gente transfere para as pessoas, a gente não pode mais ter essa disponibilidade integral do imóvel. É preciso resguardar a paz desses locatários, não é? Então, manter a forma e o destino do uso do imóvel. Então, se você loca um imóvel residencial, você tem que manter aquele imóvel como destinação residencial. Se aquele imóvel é locação comercial, se é uma loja, um imóvel, uma sala comercial,
ele também tem que ser resguardado desta mesma maneira. Tá? Outro ponto importante para os locadores é que ele deve responder pelos vícios anteriores ao início da locação. Ou seja, aqueles defeitos, aquelas impropriedades que o locatário percebe no imóvel, por exemplo, um vazamento, um entupimento de cano, um piso rachado, uma infiltração que seja posterior, isso é responsabilidade imediata do proprietário. Por isso que é tão importante fazer laudos de vistoria, de entrada e de saída, no mínimo, para que se consiga atestar qual era o estado do imóvel ao tempo que a locação foi celebrada. E isso aqui é ponto de muita divergência em discussões judiciais, porque não se sabe precisar se o defeito foi posterior ou se foi anterior, porque o laudo às vezes é mal feito. Às vezes não tem um bom detalhamento, não tem um bom banco de imagens para que se resguarde, ou então não se consegue identificar o prazo, o tempo em que aquelas imagens foram feitas. Às vezes o próprio inquilino também, quando recebe o imóvel, recebe lá um laudo de vistoria, dizendo que está tudo ok, está tudo bonitinho, é só uma lista, um checklist, para que ele possa verificar e fazer as suas impugnações. E ele não se dá a esse trabalho de verificar se tem tomada quebrada, se tem algum item que não esteja em conformidade com o que o laudo atesta, ele tem dificuldades depois para estabelecer que responsabilidades são essas e a quem cabe esse tipo de responsabilidade. Também, na esteira dessa obrigação, ele também precisa descrever, fornecer uma descrição minuciosa. Ele também deve fornecer ao locatário o que a gente chama de descrição minuciosa do estado do imóvel, que acaba se configurando neste laudo de vistoria anterior. Então, é uma lista, mas quanto mais ilustrativa for essa lista, com fotos, com imagens, que realmente possam configurar e transparecer o estado do imóvel no tempo do início da locação, melhor para que não surjam essas dúvidas relativas à disposição do bem. Os próximos itens são relacionados às formas de pagamento. Então, assim, o devedor deve fornecer ao locatário um recibo discriminado do pagamento dos aluguéis, vedada o que a gente chama de quitação genérica. Ou seja, no recibo da locação, se houver outros itens que estão incluídos ali no contrato e que são passíveis de pagamento pelo locatário, como, por exemplo, transferência do pagamento do IPTU, pagamento de condomínio, ou outras circunstâncias, isso tem que ser discriminado de forma a se identificar o que corresponde a cada parcela, e não meramente um recibo genérico. Porque muitos inquilinos, às vezes, se transmite a obrigação de pagar o IPTU e pagar o condomínio, por exemplo, mas o próprio locador recebe esses valores e administra dessa forma. Então, ele tem que discriminar lá, valor de aluguel, tantos reais, valor da taxa de condomínio, tantos reais, valores, por exemplo, se incluir água e outros tipos de fornecimento, como gás, que às vezes vem incluído na própria boleta de condomínio. Isso tudo tem que ser discriminado também no recibo de aluguel, para que não haja uma discussão sobre a eventual responsabilidade em caso de inadimplemento dessas situações. Outra coisa que ele não pode também fazer é transferir ao inquilino o pagamento das taxas referentes à administração imobiliária. Ou seja, se ele se vale de uma administradora de imóveis, uma imobiliária ou um corretor de imóveis que administre e faça a intermediação dessa relação, um administrador terceirizado, esse pagamento, essa remuneração,
ela deve ser feita exclusivamente pelo locador, porque é ele que se vale dessa prestação de serviço. Então, isso não pode ser acrescentado. O que acontece geralmente é que isso é embutido no preço de aluguel. As imobiliárias trabalham com taxas de administração, vamos colocar aqui, entre 6% até 15%, até 20% eu já vi. Tá? Então, isso está ali composto no preço do aluguel. Mas eu não posso colocar o aluguel, olha, você vai pagar o aluguel mais a taxa de administração da imobiliária. Isso não pode ser feito dessa maneira. Tá? Isso é transferir para o locatário um ônus que é do próprio devedor, se ele assim optar. Se ele próprio administrar, não tem nem por que ele fazer essa ressalva, porque ele diretamente é quem faz essa administração. Mas se ele se valer da imobiliária, ele não pode repassar esse custo de forma a aumentar o valor do aluguel. Tá? Os próximos itens são uns que geram bastante dúvida, porque ele fala assim, pagar os impostos e taxas e prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrária no contrato. Tá? Olha só, a lei proíbe que se transfira, desde que a vontade das partes seja resguardada. Então, assim, olha, a regra geral eu não posso transferir o pagamento dos impostos, por exemplo, o IPTU, mas se houver uma disposição contratual nesse sentido, e que o locatário concorde, esse pagamento de IPTU, por exemplo, ele pode ser transferido a obrigação para essa pessoa. E aqui gera uma série de dúvidas, porque a gente tem que observar o seguinte, o pagamento de IPTU, por exemplo, é uma obrigação que a gente chama de propter rem, vem lá do direito das obrigações no direito civil, que é a obrigação que a gente chama que é própria da coisa, ou seja, ela segue o imóvel, ou seja, uma vez transferida a propriedade desse imóvel, o novo proprietário é que vai ser o responsável pelo pagamento do IPTU, inclusive de parcelas abertas, se existir débito, porque quem a obrigação tributária, ela segue a coisa. Então, para fins de governo, para fins do fisco, na cobrança do IPTU, quem vai ser o sujeito do pagamento do imposto? Vai ser o proprietário. Para o Estado, para o município, por exemplo, ou aqui no Distrito Federal, que é o próprio Estado que cobra, ele não vai ficar administrando essa informação de que, olha, tem um contrato de locação, eu vou cobrar de A, B ou C porque foi feita uma locação. Isso dá muito trabalho para o Estado, então, na hora de cobrar, ele vai ver quem é o proprietário. Está aqui. Mas olha, eu sou proprietário. Eu aluguei o meu imóvel, botei uma cláusula dizendo que é obrigação dele pagar o IPTU. Por que o boleto vem no meu nome? É exatamente por causa disso. Mas e se o proprietário, se o inquilino não pagar? Quem é que o Estado vai cobrar judicialmente ou fazer protestos da dívida? O proprietário. Então é importante aqui que o proprietário, o locador, ele seja diligente nessa fiscalização, se ele transferir a responsabilidade para o locatário, para exatamente perceber se essa obrigação está sendo cumprida. Nós tivemos um caso no escritório, por exemplo, que a inquilina passou 5 anos sem pagar o IPTU de um imóvel. Ela pagava regularmente em dia o aluguel, pagava regularmente em dia o condomínio do imóvel, mas o IPTU ela não pagava. E havia disposição para transferir essa obrigação. Mas ela nunca pagou. E o proprietário também nunca foi diligente em fiscalizar o cumprimento dessa obrigação. Ele só ficou sabendo quando bateu um oficial de justiça na porta dele com uma execução fiscal dizendo, olha, o senhor é proprietário desse imóvel e tem 5 anos que o senhor não paga, então o Estado está intimando o senhor em 3 dias a pagar, sob pena do seu imóvel ir a leilão judicial. Obviamente ele ficou desesperado, mas acabou tendo que acionar o locatário para poder reaver essa situação, mas é possível trazer. Então,
o Estado sempre vai procurar o proprietário, nunca vai procurar o locatário. Então, é importante que haja essa diligência em relação a essa fiscalização, caso haja. E 99% dos contratos transferem essa obrigação. É legítimo transferir, como a gente viu aqui. Ah, mas eu não tenho opção de não... Eu, como locatário, eu não tenho opção porque normalmente são contratos de adesão. Então, o contrato já vem pré-formatado, já vem com essa cláusula. Eu não posso me negar, não posso recusar a vigência dessa cláusula porque senão eu não alugo o imóvel. Bom, mas você tem o livre discernimento de aderir a essa cláusula ou não. E uma vez que você adere, como a gente falou, mais uma vez, não é sistema de Código de Defesa do Consumidor, se entende que existe essa aceitação da disposição contratual. Além disso, a gente tem as exigências, o direito de fornecer os recibos e as quitações relativos aos pagamentos que são feitos mês a mês. Então, todo pagamento, ele necessariamente tem como uma contraprestação o fornecimento do recibo, que a gente já viu não pode ser genérico, mas ele também tem que ser fornecido, sob pena, também de mais um velho ditado do direito das obrigações, de que quem paga mal, paga duas vezes. Então, é importante que o locador seja obrigado a fornecer esse recibo para que o locatário tenha essa prova do pagamento específico em relação a essas coisas. Um item, o próximo item é um também que gera muita dúvida. É dever do proprietário pagar as despesas do condomínio, mas as despesas extraordinárias. Ou seja, a gente tem ali no condomínio as taxas ordinárias e as taxas extraordinárias. E o que são as taxas extraordinárias? São aquelas que não têm previsão, aquelas que são eventuais, aquelas que são emergenciais, ou que são para fins de fazer uma reforma futura. Ou seja, ela não é cobrada para custear a manutenção diária do edifício. Essa taxa de condomínio, a ordinária, ela pode ser transferida. A extraordinária, não. E isso sempre dá também alguma discussão entre as partes. Passadas essas obrigações do locador, nós vamos agora ver as obrigações do locatário. Quais são as obrigações, além de pagar o aluguel, que o locatário tem que cumprir para trazer de forma perfeita o adimplemento deste contrato. Bom, o primeiro e mais básico, como eu falei, é pagar pontualmente o aluguel e seus encargos, até o seu dia de vencimento, sujeito à multa de mora, como eu também falei na aula passada, que pode ser livremente estipulada pelas partes, desde que não fira a boa-fé objetiva e a função social dos contratos, que determinam que se observem o regramento dos costumes e as regras da localidade em que o negócio se estabelece. Como eu falei mais uma vez, aqui em Brasília, a média padrão da multa de mora é de 10%, acrescida de juros, e não aquele limite do Código de Defesa do Consumidor de 2%, ou do condomínio. Sempre a gente vai ter essa obrigação. Então, estipulado o vencimento, ele tem, uma vez superado, ele está sujeito à incidência dessas multas de mora. E se persistindo a inadimplência por tempo mais prolongado, ele pode ser notificado a cumprir e talvez aí haver uma rescisão contratual pela falta de pagamento e ensejar uma ação de despejo, como a gente também vai ver em outras aulas. 2. Servir-se do imóvel para uso convencionado ou presumido compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado que fosse seu. Ou seja, aqui nós temos dois desdobramentos. Nós vamos ter um reflexo da obrigação do locador entregar o bem para o fim que se destina, e
o locatário tem que respeitar essa finalidade. Ou seja, se ele aluga um imóvel para fins residenciais, ele não pode fazer uso para fins de uma atividade empresarial, por exemplo. Ele não pode estabelecer uma loja, uma lanchonete, um restaurante, ou assim, ou coisa que o valha, a não ser que o contrato tenha menção expressa a essas modificações e assim se concorde. Tá? E a segunda, que está estipulada no final, é que assim, usar com o mesmo cuidado como se fosse seu. Isso aqui desdobra uma obrigação, que é a obrigação de restituir. Tá? Então, o locatário, ele recebe o bem e paga o aluguel, mas ele deve, ao final, ter uma obrigação de restituir o imóvel no mesmo estado em que ele o recebeu. Ou seja, por isso que se estabelece aqui que ele deve cuidar como se sua propriedade fosse. E por isso que a gente tem algumas cláusulas contratuais que estabelecem que tem que entregar com a pintura nova, se assim recebeu, ou não pode fazer determinadas modificações, porque ele tem que devolver o bem no estado em que ele o recebeu ou que ele se encontrava, porque é uma regra que pode ocasionar prejuízo para o locador. Vamos imaginar que você use o imóvel e deixe ele em estado de completa inabitação, ou seja, inapropriado para o uso da próxima pessoa. Isso vai fazer com que o proprietário tenha que despender recursos para reformar aquele bem, para colocá-lo de novo à disposição do mercado em aluguel. E se isso acontecer, ele pode, se a cláusula contratual, se o contrato assim prever e geralmente prevê, ele pode eventualmente cobrar do inquilino essas despesas pela má conservação, decorrentes da má conservação do imóvel. Então, mais uma regra aqui, levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, como as eventuais turbações de terceiro. Mais uma vez a gente observou aqui, é transferida a posse, e essa posse deve permanecer, e se houver qualquer situação que essa posse seja abalada, por exemplo, uma tentativa de invasão, um arrombamento, isso deve ser imediatamente comunicado ao proprietário ou ao administrador, à imobiliária, para que se tomem as medidas cabíveis. E 5, realizar a imediata reparação nos danos verificados no imóvel. Ou seja, aqueles danos de corriqueiros, aquela coisa, um eventual torneira que quebrou, um vazamento que decorre no curso da locação, são responsabilidades do locatário realizar. Por quê? Porque ele está em curso. A locação está em curso, ele está em uso do imóvel, e algumas manutenções, como a gente sabe, elas são decorrentes exatamente do desgaste natural do uso. Ou seja, são situações que, se o imóvel tivesse fechado, talvez aquele incidente não ocorresse. Então, esses incidentes são de responsabilidade do locatário. Cabe ao locador, se tiver algum vazamento, ou alguma inconsistência que não seja conhecida do locatário, ou que seja pregressa. E aí há uma discussão muito grande sobre essas responsabilidades, o que é decorrente do desgaste natural ou que fosse um vício oculto, que aí seria de responsabilidade do proprietário. Um item importante para os locatários aqui também é não modificar as características do imóvel sem o conhecimento prévio e por escrito do locador. Por exemplo, eu quero fazer uma mudança da fachada do imóvel. Eu posso fazer isso sozinho? Não, eu preciso de ter uma autorização do proprietário, do locador, para que essas situações sejam modificadas. A gente vê, aqui em Brasília nem tanto, mas a gente vê, por exemplo, em outras cidades, imóveis residenciais, por exemplo, casas que são alugadas para abrigar um restaurante, abrigar uma determinada empresa, ou um escritório. Eu quero alterar a fachada, eu quero botar um letreiro,
Eu quero fazer uma reforma aqui que vai aformosear o meu uso. Se não houver essa autorização, não é possível fazer. E se de fato for feita a revelia, ao final do contrato ele tem que refazer, para deixar no estado em que ele recebeu, respeitando aquelas obrigações que a gente observou nos itens anteriores. Item 7. Entregar ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, assim como outra qualquer intimação, seja judicial ou de autoridades públicas que sejam direcionadas a ele. Aqui é bastante claro, como eu falei, as regras são, o imóvel tem uma obrigação tem obrigações próprias da coisa. Então pode ser que determinadas intimações cheguem diretamente ao endereço do próprio imóvel. Então o locatário, ele tem por dever entregar e dar ciência ao locador desses itens para que não haja nenhum prejuízo. E aí pode haver um conflito de interesse aqui, olha, eu sou locatário, eu não pago o IPTU, mas a intimação para pagar chega diretamente aqui no imóvel e não em outro endereço. E eu só nego essa informação. E esse imóvel vai a leilão. Isso é um prejuízo danado que pode haver indenizações complementares por perdas e danos, se de fato acontecer dessa maneira e o processo seguir, por exemplo, a revelia. Então, aqui é expresso na legislação, mas é decorrência de um dever de lealdade que deve haver entre as partes para que isso aconteça, para que não haja nenhum tipo de problema de um eventual perdimento do imóvel por essas circunstâncias. A próxima obrigação, pagar as despesas de telefone, consumo de força, luz, água, esgoto e gás. Esses aqui são fornecimentos de serviços públicos inerentes à própria residência, que são obrigados. Você vê que aqui não é nem a hipótese de transferir, de possibilitar a transferência para o locatário. Aqui a obrigação é de fato do locatário de pagar essas despesas. Por quê? As despesas de água, luz, gás e eventualmente telefone. O telefone está em desuso já, porque hoje é muito mais fácil a gente colocar. Raramente hoje se aluga um imóvel com um telefone vinculado. Hoje virou um serviço, antigamente era uma propriedade, o telefone. Então, a gente tem essas disposições que esses serviços que só acontecem em virtude do próprio uso do imóvel. Então, se o locatário está no uso do imóvel por força contratual, ele é que deve responder por esses pagamentos. E hoje também está tudo muito mais simplificado. Na verdade, hoje as contas de aluguel, de água e do próprio gás podem ser transferidas para o nome do locatário ou abrir novas contas e encerrar ao fim do contrato de uma maneira muito mais simples do que ficar vinculado ao nome do proprietário. O item seguinte é permitir a vistoria do imóvel pelo locator ou pelo seu mandatário, ou seja, a imobiliária, mediante combinação prévia de dia e hora, e bem como admitir que seja visitado por terceiros na hipótese do artigo 27, que é exatamente a possibilidade da venda, da alienação do imóvel para terceiros se ele não usufruir o direito de preferência dele. Então, eu mencionei já quando falei das obrigações do locador, mas aqui se reflete mais uma vez a obrigação dele de dizer, olha, eu tenho que permitir, mas não indiscriminadamente. Mais uma vez, a posse do imóvel está com ele, então eu sou obrigado a aceitar uma vistoria, uma visita em caso de venda, mas desde que isso seja previamente combinado, numa forma justa e equilibrada entre as partes. Mais um item, cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos, isso aqui também dá muita briga, porque se você loca um imóvel que está estabelecido num condomínio, você obrigatoriamente tem que cumprir as regras desse condomínio, seja de circulação, seja de festa, seja de barulho, trânsito em
em espaços de garagem e circulação interna de veículos. Tudo isso tem que ser observado como se ele proprietário fosse, sob pena de ser uma infração contratual e perceber. Então, aquela pessoa que loca um imóvel, mas gosta de fazer festas, gosta de fazer barulho, som alto, ele obrigatoriamente tem que se sujeitar às regras estipuladas pelo condomínio, porque existem ali outros moradores que têm o mesmo direito e os mesmos deveres que ele. Por fim, as duas últimas, pagar o prêmio de seguro de fiança, se for o caso, se a modalidade de locação prever uma garantia de seguro-fiança, o locatário é obrigado a pagá-lo. E, por último, pagar as despesas ordinárias de condomínio. Ou seja, como eu também mencionei lá atrás, se você tem as despesas ordinárias, elas podem ser transferidas para o locatário, pois na verdade a obrigação passa a ser diretamente dele, e as extraordinárias, aquelas que não estão previstas ou que são decorrentes de futuro, para exercício e programação futura de determinada obra, ficam a cargo do locador, mas as despesas comuns ficam a cargo do proprietário. O que às vezes é difícil é a gente entender o que é comum e o que é manutenção corriqueira. Mas basicamente é uma lista extensa de despesas ordinárias e despesas extraordinárias, mas basicamente as despesas ordinárias são aquelas que são necessárias para fazer o funcionamento do prédio no seu dia a dia, como salários, encargos trabalhistas e contribuições previdenciárias dos funcionários, o consumo de água e esgoto de área comum, manutenção e conservação das instalações, tanto as partes elétricas, hidráulicas, como as manutenções de áreas de lazer, se for o caso, se o condomínio assim o estiver, manutenção de elevadores, porteiros eletrônicos, os acionadores de interfone, antenas. Também deve pagar os pequenos reparos das dependências e instalações hidráulicas de uso comum, e a reposição do fundo de reserva. O que é despesa extraordinária? Aqui a própria lei também já menciona, eu não vou me estender muito, eu vou só fazer uma leitura rápida. São as obras e reformas que acrescentem ou interessem a estrutura integral do imóvel. Pinturas de fachada, empenas, poço de aeração e iluminação, esquadrias externas, obras destinadas a repor condições de habitabilidade do edifício, indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados ocorridas em data anterior ao início da locação, instalação de equipamentos de segurança, incêndio, telefonia, comunicação, esportes ou lazer, despesas de decoração e paisagismo e constituição do fundo de reserva. Então, essas são as hipóteses que são consideradas extraordinárias para a responsabilidade do próprio locador ou proprietário, se for o caso. Então, essas são as obrigações acessórias, as obrigações principais, mas que devem ser observadas pelas partes. Dando sequência aqui na lei, a gente agora vai falar sobre o direito de preferência. Nós falamos lá sobre alienação na aula anterior, as hipóteses de alienação que estão lá no artigo 8º, mas agora no artigo 27, nós vamos tratar sobre o direito de preferência, que é exatamente a obrigação que o locador tem de comunicar previamente o locatário, se ele tiver interesse em se desfazer do imóvel, em alienar esse imóvel. Ou seja, toda vez que ele for fazer uma alienação onerosa, uma compra e venda, por exemplo, ele tem a obrigação de fornecer o direito de preferência para o locatário. O que quer dizer esse direito de preferência? Olha, você é a primeira pessoa a quem eu devo oferecer esse imóvel em caso de vendas. E isso tem que ser
feito por uma notificação inequívoca, ou seja, isso depende de haver uma prova, né, de que você de fato forneceu essa notificação. Então a gente recomenda que seja feita uma notificação formal, que você tenha um aviso de recebimento, para que não haja dúvida sobre se recebeu ou não e quando recebeu essa notificação. Por quê? Porque esse direito de preferência, ele tem um prazo de 30 dias para ser exercido. Ou seja, o locatário, ele tem até 30 dias para avaliar se ele tem o interesse, se ele tem a condição financeira de fazer aquela aquisição, e responder ao locador dizendo se tem ou não interesse. Então, para isso, ele precisa ter uma notificação, conceder o prazo de 30 dias, e para que essa avaliação seja bastante precisa pelo locatário, nós temos que ter algumas informações básicas nessa notificação. Então, a lei estabelece que todas as condições negociais da venda sejam estipuladas já no direito de preferência, como preço, forma de pagamento, se aceita ou não financiamento, se aceita ou não parcela de FGTS, né, do trabalhador, como parte do pagamento, para que haja essa avaliação, né, do locatário, saber se aquele negócio se encaixa naquela oportunidade. Então, ele tem 30 dias para avaliar e responder ao proprietário. O locador, ele não pode fornecer prazo menor para esse direito de preferência. Tá? Então, assim, ele tem que ofertar 30 dias. Mas, se o locatário sabe que não tem condições ou não tem interesse de fazer aquele negócio, ele não necessariamente precisa aguardar esses 30 dias para responder. Então, se aquele negócio está fora daquele do padrão que ele poderia alcançar nesse negócio, né, se ele não tem condições financeiras de adquirir esse imóvel, ele pode muito bem responder essa notificação num prazo inferior. Tá? Ele pode responder com 5, com 10 dias, e aí essa resposta, ela abrevia o prazo. Também o locador não precisa aguardar os 30 dias para oferecer a outras pessoas. Basta que ele tenha a resposta inequívoca também de que não há interesse em fazer o negócio. Se não houver resposta nenhuma nos 30 dias, se o locatário não se manifestar em hipótese nenhuma, o locador, o proprietário, no caso, que vai disponibilizar o imóvel, e o locador, se for pessoa diversa, ele pode, a partir desse momento, do silêncio do locatário, ele está autorizado. A outra vez nós falamos que o silêncio não significava consentimento. Neste caso aqui, se o locatário não responder, ele manifesta que não tem interesse na continuidade, no prosseguimento do negócio. Ele não vai fazer nenhuma oferta de compra e libera o locador para realizar o negócio com qualquer outra pessoa, com terceiro que ele bem entenda. E aqui a gente tem que fazer uma pequena ressalva sobre o direito de preferência. Porque a gente tem um direito de preferência chamado legal, previsto no artigo 504 do Código Civil, que versa sobre a preferência do condômino pró indiviso. Ou seja, aquele imóvel que, por exemplo, é de vários proprietários ao mesmo tempo, e é isso que configura o condomínio pró indiviso, porque o imóvel não pode ser passível de divisão entre as frações correspondentes aos seus proprietários. O condômino pró indiviso, ele tem uma preferência sobre o locatário. Então, assim, a preferência da preferência. Então, vamos imaginar uma hipótese, por exemplo, em que os proprietários do imóvel são irmãos que receberam o imóvel como herança.
e esse imóvel está locado para uma terceira pessoa. Se esses irmãos resolvem vender, botar esse imóvel à venda, tá? Num primeiro momento, tá? Quem tem direito de preferência são os demais herdeiros. Então, se um herdeiro se manifesta, vamos imaginar 2 irmãos para ficar mais fácil. Se um irmão se manifesta no interesse de vender o imóvel, tá? Ele, antes de oferecer ao locatário, ele tem que oferecer ao outro irmão, que é sócio dele em 50%, tá? Neste imóvel, que foi partilhado por herança entre os pais. Se esse irmão não exercer o direito de preferência do 504 do Código Civil, aí sim é que são passados, é passado o direito ao locatário. Tá? Então, a gente tem que ter essa preferência. Ah, mas eu vendi para o meu irmão. Ah, mas o locatário está reclamando que não teve direito de preferência. Bom, mas a gente era condômino, nós éramos sócios. Tá? Então, um adquiriu do outro e este que adquiriu continua com a locação. Ah, agora eu quero vender para uma terceira pessoa. Comprei a minha parte do meu irmão e agora eu quero vender tudo. Aí ele tem que obrigatoriamente conceder o direito de preferência para este locatário. E se caso esse direito de preferência seja violado, tá? se não for respeitado, tá? O locatário tem direito a pedir perdas e danos, né, em favor do alienante, de quem comprou. Tá? Mas para isso, ele precisa exercer uma ação contra o alienante num prazo de 6 meses a contar do novo registro, desde que o seu contrato de locação esteja averbado no registro da matrícula do imóvel há pelo menos 30 dias da alienação. A gente volta ao mesmo regramento lá do artigo 8º. Tá? Por isso que às vezes é importante, as pessoas não querem fazer esse tipo de registro, tá? de averbação na matrícula do imóvel. Então, se ele não averbou a matrícula do imóvel, tá? E não tem esse contrato assinado com 2 testemunhas, ele não tem como, ainda que ele peça, ele não vai ter direito de se resguardar em relação a esses bens. Tá certo? Outras dúvidas que surgem bastante com relação às obrigações pelas benfeitorias realizadas nos imóveis. Como é que isso funciona? As benfeitorias estão dispostas lá no artigo 35. E são toda benfeitoria é uma modificação que é feita no imóvel, a fim de ou fazer um reparo, ou aumentar a sua utilização, ou até mesmo aumentar o seu valor de venda ou valor de mercado. Então, a lei já prevê aqui que caso o inquilino faça algumas benfeitorias, elas são passíveis de indenização pelo locador e permitem as suas retenções. Então, a gente tem aqui uma classificação de benfeitorias que são as benfeitorias necessárias, as úteis e as chamadas voluptuárias. As benfeitorias necessárias são aquelas decorrentes de manutenção. Então, você não precisa, em caso de um vazamento ou em caso de uma infiltração, você não precisa ou uma troca de telhado, por exemplo, você não precisa da autorização do locador para fazer. Mas, porque é uma urgência, pode haver o risco de deteriorar o imóvel se aquele reparo não for feito imediatamente, em caso de discussão das partes, quem é responsável pelo quê. Se perceber-se que for decorrente de defeitos prévios à locação, vai ser responsabilidade do locador, se não, vai ser do próprio locatário, como a gente colocou. E nos casos das necessárias e úteis, se houver autorização do locador, uma benfeitoria útil, olha, melhora o funcionamento do imóvel. Olha, eu vou trocar aqui vou trocar aqui uma pia de um banheiro por uma bancada, um pouco mais elaborada, um pouco mais, mas que não seja luxuosa. Se o locador autorizar, elas são indenizáveis, podem ser descontadas do aluguel ou podem ser descontadas ao fim do contrato. E se caso não forem, podem ser objeto de retenção.
Tá? E as voluptuárias, que são aquelas de aformoseamento, de luxo, como, por exemplo, troca uma luminária porque é do gosto do locatário. Olha, não gostei da luminária que está aqui, eu vou botar uma mais bonita. Ela não necessariamente ela é passível de indenização, pode ser negociada, mas precisa da concordância do locador. Mas, em contrapartida, também ela pode ser retirada e levada com o locador para onde ele bem entender. Desde que ele volte ao estado anterior, recoloque a luminária anterior e mantenha o mesmo estado em que se encontrava. E, por fim, a gente vai para as garantias locatícias. Nós vamos para obrigações que podem, inclusive, ser passadas a terceiros para fins de quê? Para fins de pagamento da garantia do pagamento das obrigações. Como a gente viu, nós temos um aluguel que deve ser pago. Mas, qual é a grande preocupação do proprietário ou do locador com relação ao locatário? É saber se aquela pessoa tem um cadastro suficiente para pagar aquele contrato até o seu final. Como a gente sabe, a locação é um tipo de obrigação que ela é protraída no tempo, ela se prolonga por um prazo maior do que o momento instantâneo ali de uma troca numa compra e venda, por exemplo, de um produto numa loja, ou seja, a pessoa fica ali por pelo menos 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos. Então, o proprietário ele tem a preocupação de saber se aquela pessoa vai ser capaz de honrar o contrato ao longo do tempo. Porque, como nós vimos, nós temos o próprio imóvel, a conservação desse imóvel, os impostos inerentes, os eventuais condomínios. Então, precisa haver ali uma situação, uma investigação da vida para que aquela pessoa saiba se a pessoa pode cumprir ou não aquele contrato. E mais ainda, ele pode se valer de garantias para o pagamento. Olha, e se caso acontecer de não pagar, como é que vai ser a responsabilidade? Quem é que vai... como é que isso vai ser resolvido? Como é que o inadimplemento será ressarcido ao locador? Então, a gente tem um regramento legal já previsto que nós temos disposições para tanto. E a lei já estabelece para nós, por exemplo, situações como a caução. Eu, locatário, posso oferecer uma caução, ou seja, dar um bem em garantia para que o proprietário se sinta confortável para alugar o meu imóvel, esse imóvel. Essa garantia de caução pode ser um bem imóvel, por exemplo, um veículo, pode ser um outro bem imóvel. Olha, eu não tenho uma casa para morar, mas eu tenho uma sala comercial, então eu vou dar essa sala comercial em garantia. São situações que o locador vai avaliar, mas a lei nos permite fazer dessa maneira. Eu posso caucionar em dinheiro, eu posso fazer uma caução em dinheiro, que aqui a lei estabelece um máximo de 3 meses de aluguel, e eu também posso caucionar em títulos e ações. A grande maioria dos contratos que se trabalha com caução em depósito. Não mais do que 3 meses de aluguel. É a regra que se estabelece. Mas a grande maioria dos contratos, eles são garantidos por um pacto acessório, que é a fiança. Ou seja, a gente vai ter uma fiança fidejussória, ou seja, nós vamos trazer um terceiro interveniente nesse contrato para garantir ao locador, ao proprietário, que esses pagamentos de aluguel vão ser feitos. Ou seja, nós passamos a ter uma relação triangular. Eu tenho um locatário,
e esse locatário ele traz um fiador, tá, para mostrar ao locador o seguinte: se eu não pagar, o meu fiador responde por essa obrigação. E ele vai ter que fornecer várias garantias, vai ter que demonstrar também essa capacidade de pagamento em honrar o débito do locatário. Então, é um negócio jurídico acessório, que a gente chama de pacto adjeto. Então, às vezes no contrato aparece assim, interveniente. Então, é um terceiro que ele não vai se beneficiar da posse, mas ele é um garantidor. Ele está ali para dizer o seguinte: olha, eu vou pagar caso ele não honre com os débitos em dia. Ele é um garantidor. E aqui é importante as pessoas às vezes confundem fiador e avalista. As figuras são muito parecidas, mas a fiança é o negócio jurídico que se faz para esse tipo de contrato, e o aval é similar, mas ele é um contrato distinto, utilizado para operações de crédito. Então, às vezes a pessoa diz: olha, o meu avalista. Não, aqui é o fiador. Então, é uma obrigação solidária. A lei já prevê a solidariedade dessa obrigação, e num sentido de dizer: olha, se ele não pagar, quem vai pagar é você. E a fiança está prevista lá no Código Civil, e aqui a gente tem uma cláusula muito comum, que é a recusa do benefício de ordem. A gente tem várias situações em que o devedor, o fiador pode simplesmente ser demandado independentemente do devedor principal. A gente teve algumas modificações com relação à fiança, na Lei 12.112 de 2009, especialmente com a questão da prorrogação dos contratos de locação. Aqueles contratos que se prorrogam por prazo indeterminado, havia uma dúvida se nós teríamos uma continuidade da fiança ou não. Mas essa alteração, ela veio para dispor que o fiador ele continua até a devolução das chaves, como a gente diz, mas ele passa a ter uma opção de, uma vez vigorando o contrato por prazo indeterminado, ele tem o direito de se desonerar da fiança por mera notificação, mas desde que ele se obrigue pelos próximos 120 dias de contrato. E, para fechar a fiança ela tem uma especificação muito interessante aqui na lei, porque ela faz uma modificação da Lei 8.009 de 1990, que é a Lei do Bem de Família. Então, assim, o fiador que garante a locação, ele se obriga, e o bem dele, ainda que de família, ele pode ser utilizado para fins de penhora do pagamento do débito principal. É uma das hipóteses de exceção da penhora do bem de família. E isso teve várias discussões judiciais a esse respeito, mas o Supremo Tribunal Federal, em 2021, decidiu essa questão no tema 1127 de repercussão geral, que foi relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, e que fixou a tese: é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. E aí nós temos outras modalidades de garantia, que é o seguro-fiança, que é a pessoa que não tem a fiança, um banco, uma seguradora pode fazer esse papel, obviamente oneroso para o locador, e nós temos novas modalidades de garantia, como, por exemplo, títulos de capitalização e até mesmo cartão de crédito, que ainda não previstos na lei, nós temos
como prática usual no mercado, tem tido uma boa aceitação. E assim nós encerramos mais uma aula e vamos para o nosso quiz. Celebrado o contrato de locação em que restou estipulado a responsabilidade pelo pagamento do IPTU do imóvel será do locatário, com base nessas informações, assinale a alternativa correta. A. O contrato será ineficaz entre as partes, pois transferiu a obrigação de pagar o imposto para a pessoa não prevista na lei. B. O contrato firmado entre particulares não poderá se opor ao fisco no que tange à alteração do sujeito passivo do tributo. C. O contrato é válido e eficaz e, por consequência dele, a responsabilidade pelo pagamento do tributo se tornará solidária, podendo o fisco cobrá-lo tanto do locador quanto do locatário. E o último item, no caso de o fisco cobrar o tributo de João, ele não poderá utilizar a ação regressiva em face de Maria. E a nossa resposta é a letra B. E agora vamos para a questão número 2. Locador e locatário celebraram contrato de locação residencial com prazo de 30 meses, estipulando multa de 3 aluguéis em caso de devolução antecipada do imóvel. Passados 6 meses, o locatário deixou de ter interesse na locação, pois a empresa no qual trabalhava o transferiu para outra cidade muito distante. Sobre a devolução do imóvel, é correto afirmar que o locatário poderá deixar o imóvel A. Independente de pagamento de multa ou de notificação, se o empregado for público ou pagando integralmente a multa pactuada, caso se trate de empregador privado. B. Desde que pague o valor da multa com abatimento proporcional ao período de cumprimento do contrato, seja o empregador privado ou público. C. Desde que pague integralmente o valor da multa, seja o empregador privado ou público. E item D. Independentemente de pagamento de multa, desde que notifique o locador da transferência com no mínimo 30 dias de antecedência, seja o empregador privado ou público. E a nossa resposta é o item D de dado. E assim chegamos ao final de mais uma aula do Saber Direito, sobre direito imobiliário e o direito das locações imobiliárias. Convido a todos vocês para seguirmos a próxima aula em que trataremos sobre as diversas modalidades de locação. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.